Gente, então vamos partir para o tecido muscular. Antes da gente partir para esse primeiro tipo de tecido aqui, eu quero fazer um breve resumo com vocês de quais são os tipos de tecido. Então, nós vamos ter, primeiramente, o nosso tecido muscular estriado esquelético, que é esse primeiro aqui que nós vamos estudar agora. Temos também o tecido muscular estriado cardíaco. E, por último, nós vamos ver o tecido muscular liso, tá? Então, vamos falar do tecido muscular estriado esquelético. Então, esse músculo, ele vai estar presente naqueles músculos que são ligados, sobretudo, a ossos. Então, que tipo de músculos são? A gente pode citar o exemplo aqui do quadríceps, do bíceps. Outro músculo que tem músculo estriado esquelético é a língua, que são as lâminas desse slide aqui. A língua, ela vai ter tanto cortes longitudinais, quanto cortes na transversal, tá? Transversais. A língua é um órgão bom de estudar, assim, porque ela tem vários cortes, então a gente consegue estudar de várias maneiras. Bom, então vamos lá. Quais são as principais características desse tipo de tecido? Esse tipo de tecido vamos ter células longas, tá, gente? É bem importante a gente ter isso em mente, que são células longas. Chico. São células longas. Também são células multinucleadas. Tá? E são células que dão o próprio nome, estriadas, tá? Eu não sei se a prof. Gabi chegou a falar com vocês sobre as fibras e por que elas são estriadas, mas basicamente é como se formasse um jogo da velha, assim, ó, em que filamentos de actina e miosina, eles se interlaçam, e aí isso aí, dependendo se tá numa contração ou num relaxamento, esses fragmentos de actina e miosina, eles deslizam por cima um do outro, fazendo a contração. Dessa maneira, as estrias são basicamente por conta dessa conformação, tá? São células, então, longas, são multinucleadas e estriadas. E células longas, vou botar num tamanho menor aqui, a gente pode chamar também elas de fibras. Fibras musculares. Então, toda vez que vocês lerem células musculares ou fibras musculares estriada esquelética, é a mesma coisa, tá, gente? São sinônimo. Então, como eu tinha dito, a língua é bom para estudar, porque a língua vai ter cortes transversais, vai ter cortes longitudinais. Aqui, por exemplo, é um corte na longitudinal. E aqui é um corte na transversal. Por isso que a língua é bom de estudar, tá? No meio aqui vai ter tecido conjuntivo. Mas vamos para as células, tá? Como é que vai ser essa célula, então, gente? Eu vou tentar desenhar aqui, não prometo que o desenho vai ficar bom, tá? Mas são fibras, são células bem longas. Vamos fazer um pouco de exagero, que eu acho que fica bem bom da gente estudar. E vão ser células multinucleadas, então, vamos dizer que eu tenho um núcleo aqui, tá, gente? Eu vou desenhar vários núcleos assim, mas na periferia, tá? Ó, multinucleadas e junto a isso a gente vai ter o que mesmo? As estrias, né? Então, vai ser uma célula toda estriadinha, assim, com vários núcleos. Por que tem vários núcleos, gente? Porque é uma célula em alta atividade, né? É uma célula que precisa de... uma célula que dá força. Então, essa alta atividade dela se faz bastante necessário, tá? Por isso que essa presença de bastante núcleos. Então, ela é uma célula mais ou menos assim, tá? Uma fibra estriada
esquelética. Aí, vamos tentar ver se a gente acha ali no desenho, pra gente tentar aproximadamente entender do que a gente tá falando. Ó, vamos tomar como uma fibra essa porção aqui, ó. Vamos dizer que ela tá aqui. Vocês conseguem ver que tem núcleo aqui, outro núcleo aqui. E aqui eu acho que vocês não vão conseguir ver. Talvez aqui, ó. Aqui parece que tem umas chofraduras, né? Essas estrias. Em alguns lugares a gente até consegue ver, em outros não, tá, gente? Porque são estrias bem pequenas, assim, são difíceis de acompanhar na luz. E aí, no corte transversal, como é que essas fibras vão se parecer no corte transversal? Então, a gente vai ter ela mais arredondada, né? Como a gente tá vendo aqui nessa imagem, ó, são fibras mais arredondadas. E os núcleos, gente, vão estar mais ou menos, não na forma centrípeta, né? Bem no meio. Mas a gente consegue ver que os núcleos, eles estão mais afastados, assim, né? Mais na periferia. Mas, por exemplo, aqui eu quero que vocês se atentem para essa célula aqui, ó. A gente vê que aqui tem um núcleo, aqui tem outro núcleo, aqui tem outro, mais outro. Então, vocês veem que, ó, a fibra vai ter vários núcleos, né? E esse aqui é um corte caracteristicamente na transversal. Lembrando que esse aqui é a língua. Gente, a língua, ela tem uma exceção, mas eu primeiro vou ensinar para vocês o que é generalizado em todos os músculos esqueléticos. O músculo, ele vai ser revestido por 3 membranas. Então, a gente vai começar a desenhar de dentro para fora, tá? A gente vai ter o endomísio. O endomísio, ele vai revestir as células, tá? Vamos pensar que a célula é essa porção chanfrada preta, tá? O endomísio vai revestir a nossa fibra muscular. Lembrando, fibra é igual a célula, tá? Aí, várias fibras, vamos desenhar aqui, ó, várias fibras, tá? Imaginem que as fibras estão dentro do endomísio. Agora, eu vou escrever, tá, gente? Aqui, ó, várias fibras, esse conjunto de fibras revestida por uma membrana externa vai ser o perimísio. Então, vamos começar a escrever pra gente não se perder, tá? O que é roxinho é endomísio. Laranja é o perimísio. E aí, pensem que vários laranjas, agora vamos fazer um tamanho aqui, vários laranjas, vários perimísios, vamos acabar formando o nosso músculo que a gente enxerga, o músculo que a gente enxerga mesmo, tá? Que é o músculo como todo. Por exemplo, assim, é como se esse conjunto de laranja fosse o nosso bíceps, tá? E aqui, ó, vai revestir. Ele insistiu em desenhar estrela hoje, né, meu tablet? Ó, vai revestir. Essa porção que vai revestir o perimísio se chama epimísio, tá? Então, nós vamos ter a seguinte conformação. Epimísio, perimísio e endomísio, tá? Essas são as camadas que vão revestir o músculo. A língua, gente, presta atenção, tá? Isso aqui é exclusivo da língua. A língua não tem, tá? Não tem o epimísio. Não tem, gente. Então, vamos lá na lâmina olhar. Por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês não confundirem o epimísio, que é o rosa, com o perimísio, que é o laranja/amarelo. Aqui, vou fazer das mesmas cores, tá? Vocês conseguem... Ó, vou delimitar pra vocês. Isso aqui que eu tô delimitando, gente, é o endomísio. Ok?
um conjunto de endomísio, vou botar uma cor mais forte aqui. Um conjunto de endomísio vai formar o perimísio. Ficou feia essa cor, vou botar mais espesso. Olha ali. Sei, né? Não foi uma cor muito boa, laranja, mas enfim. Ó. Aqui, tá? Perimísio. O conjunto desse perimísio todo, né? Aqui tem um perimísio, aqui vai ter outros perimísios. Aqui, isso aqui formaria o epimísio, mas como a língua não tem, a gente não vê, tá? É só para vocês terem essa diferença. Então, o músculo, ele vai ter vai ter seu revestimento. Cada fibra vai ter seu revestimento, que é o endomísio, cada feixe, né? Cada feixe de músculo também, e o músculo como um todo também, tá, gente? Então, vamos finalizar tecido muscular estriado esquelético. São células ou fibras longas, multinucleadas e com a presença de estrias. Lembrar desse desenho aqui que eu fiz para vocês, tá? Vai ter, então, endomísio, perimísio, epimísio revestindo essas membranas. E são células com alta atividade, tá? Formação de músculos como o bíceps, tríceps, a língua, certo? Então, fechamos aí. Agora, vamos para o tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular estriado cardíaco, eles são as células do coração, que são os cardiomiócitos, tá? Mio é músculo, cardiomiócito é a célula muscular do coração, tá? Então, qual é a principal característica dessas células? Eu vou desenhar para vocês e aí pra gente poder ir anotando. Então, elas, diferentemente das células do tecido anterior, estriado esquelético, elas são células curtas e células ramificadas, tá, pessoal? Ó, então, vamos colocar aqui embaixo. Vou pegar outra cor para ficar distinto. Vou pegar um rosa. São células curtas, estriadas, como a outra. Ramificadas também, né? Falei aqui para vocês. E uma outra característica é que elas possuem um ou dois núcleos centrais. Um ou dois núcleos centrais, tá? Aqui. Então, pode ter um ou pode ter dois núcleos centrais. São células ramificadas. E uma das principais características que tem essa célula vai ser, sobretudo, a parte de comunicação entre elas, tá? Porque essa comunicação entre elas, que é essa partezinha laranja que eu desenhei aqui, ela é importante, sobretudo, pela parte de propagação. Propagação do quê? Do impulso elétrico. Ó, do impulso elétrico. O coração, né, eu acho que é bem conhecido, assim, pela gente que ele é autônomo, ele, né, tanto que um paciente, quando ele tem uma parada cardíaca, a gente vai lá com desfibrilador, quando ele tá em fibrilação arterial, a gente aplica uma corrente elétrica, uma voltagem nele, né, gerando uma corrente elétrica para tentar voltar esse paciente. E aí, é por conta disso, exatamente, que esse método funciona, né? Por conta que o impulso elétrico, ele vai se propagando através das células, através do quê? Dessa união. Vocês lembram qual é o nome dessa união na aula? Que ela é conjunção oclusiva e desmossomos? Vamos até colocar aqui, ó. Junção oclusiva. Desmossomo, tá? Que são os discos intercalares, né? Lembram dos discos intercalares que a gente viu na aula? Discos intercalares. São a principal
Característica desse tecido é a presença dos discos intercalares, certo? Eles são bem importantes, eles vão estar na comunicação célula com célula, assim, é bem importante também na parte da nutrição, assim, pelo encaminhamento de sinais. Como tudo assim, vai fazer a comunicação entre esses cardiomiócitos, tá? Essas células cardíacas, entre o tecido muscular cardíaco, tá? Fiquem só com o tecido muscular cardíaco na cabeça de vocês. Aqui a gente tem um corte longitudinal das fibras cardíacas, e eu quero tentar localizar com vocês os discos intercalares, que eu vi que tinha gente se confundindo na aula, pensando que era uma parte mais clara, mais branca, mas não, gente, o disco intercalar na lâmina, nossa, pelo menos lá que a gente tem acesso, ele vai se apresentar como aqui, ó. Ó, vocês conseguem ver esse pontinho aqui? Isso aqui que é o disco intercalar, ó. Vamos circular outros só pra gente fixar esse conteúdo na cabeça. Ó, aqui tem outro. Vou pegar o preto. Aqui tem outro. Outro disco intercalar. Vou circular vários aqui, tá? Pra vocês pegarem e fixarem bem isso. Ó, aqui tem outro. Mas eu acho que com menor aumento, sim, ó, dá pra ver mais. Ó, aqui tem um super didático, ó. Bem grandão aqui. Tá? Esses são os discos intercalares, então, são responsáveis por fazer essa comunicação entre as fibras cardíacas, propagação de impulso, a parte também de nutrição, para verificar como é que tá a nutrição. E no corte longitudinal, vocês percebem que a gente não consegue ver os núcleos dessas células, né? Apesar de eu ter dito para vocês que elas são de 1 a 2 núcleos por fibra. Aqui nesse corte, que é um corte transversal, a gente consegue ver o que seria, né, a fibra como seu núcleo, né, cortado assim no meio. Aqui tem um exemplo, ó, isso aqui seria o núcleo, tá? Mas eu acredito que dificilmente a professora vai cobrar essa aqui, tá, gente? Vamos ver se tem outra aqui. Aqui, ó. Aqui tem um bem didático, ó, com aqui o núcleozinho no meio. Isso aqui é como se a gente pegasse a célula e fizesse um corte aqui nela, ó. A gente estaria olhando ela aqui, né? O observador tá aqui. E aí, é como se ela se projetasse assim pra nós. Só que essa aqui fica branca, tá? É o que a gente enxerga aqui. Então, vamos finalizar, né? Vamos finalizar essa parte do coração. São células curtas, ramificadas, com a presença de discos intercalares. São células que propagam os impulsos elétricos entre si. Podem ter de 1 a 2 núcleos centrais. No corte transversal, os núcleos não aparecem, certo? E eu quero que vocês leiam mais, assim, sobre a parte de tecido muscular, tá? O tecido muscular é bem tranquilo, mas é bom dar uma lida, uma reforçada. Utilizem aquele Atlas digital que eu coloquei lá pra vocês, que eu mencionei pra vocês algumas semanas atrás. Aqui até tem, vamos ver se a gente acha aqui, uma célula de coração, pra gente conseguir ver. Ó, mas vai estar bem parecido, tá? Ó, discos intercalares, olha ali, apontando, ó, as setas apontando. Aqui vocês conseguem ver as estrias, né? Vocês conseguem ver as estrias da célula cardíaca, isso aí foi até bom. Ó, tentem ver aí. Deixa eu ver onde é que tá a setinha. Não sei se eu vou conseguir colocar a seta. Mas enfim, vou desenhar ali na outra. Aqui, ó. Presença de estrias, tá, povo? Ó, aqui, ó. Bastante estrias, tá? Essa é uma célula toda estriadinha, assim como a estriada esquelética. Não confundam isso aqui, tá? Isso aqui é o corte. Vou botar outra cor aqui. Isso aqui é corte, tá? Mas ela é toda assim, ó. Ela é toda com estrias. Vamos ver ali. Ó, vamos ver se vocês conseguem identificar agora. O ruim é que eu não tô conseguindo apontar. Aí.
Mas aqui tem bastante, depois vocês tentem ver aí sozinhos. Ó, vamos ver tecido esquelético aqui, esse aqui é o outro. Vamos ver se a gente consegue ver as estrias nesse tecido muscular esquelético. Ó, dá pra ver também, né, gente? Dá pra ver as estrias ali, né? Olha lá, esse aqui é o estriado esquelético. Esse aqui é o cardíaco. São diferentes, tá? Por causa da presença dos discos intercalares. Fechou? Então, vamos ver se aqui tem os músculos lisos? Acho que é melhor a gente pegar uma lâmina aqui, intestino delgado. Tá, vamos lá para o nosso slide, depois eu mostro para vocês esse. O tecido muscular liso são células que são não tão longas quanto a muscular estriada esquelética, mas elas têm um comportamento mais, assim, de ser a célula um pouco mais fina na ponta, mais filiforme que a gente fala. Ela vai ter um formato mais ou menos assim, ó. Vê que elas são com as extremidades finas, assim, né? E aí, característica delas é que elas possuem um núcleo central, tá? E aí, dependendo onde a gente fizer o corte, a gente pode pegar ou não esse núcleo. Se a gente quer pegar aqui, a gente não acha o núcleo, aqui também não. Já que a gente já pega o núcleo, né? Então, o desenho que a gente tem, quando pegar o núcleo, é uma bolinha com o núcleo central ali. Aí, nós temos, geralmente, organizado o músculo, né? Como é que ele se organiza no intestino, por exemplo, gente? Ele vai se organizar em duas camadas. A camada circular interna e longitudinal externa. Aí, aqui a gente consegue ver a presença dos núcleos, ó, na longitudinal externa. Aí, onde é que estão os núcleos aqui? Ó, aqui tem um, aqui tem outro, aqui, tá? São células mais filiformes. E o núcleo dela também é mais achatado, né? Mais assim, ó. Como tá aqui assim. São fibras que inervam vísceras. Então, por exemplo, o estômago. Então, acho que vamos colocar alguns exemplos onde tem ela, né? O estômago, intestino, o esôfago também tem. Esôfago tem também. Então, são células, né? Um tecido que vai se dispor, assim, compondo as vísceras, tá? Esse tecido não tem muita característica, só lembrar que a célula é mais filiforme, tem esse núcleo central, mais em formato de charuto, mais compridinho, assim. Eles se organizam em circular interna e longitudinal externa, que são as camadas, certo?